Aproveitando o embalo aí da flexibilização e do retorno de algumas atividades esportivas, resolvi gravar esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bom Jardim e eu sou um fotojornalista esportivo. E já para avisar, esse vídeo pode ficar um pouco mais extenso, pois eu darei algumas dicas para a galera que está querendo aprender a fotografar futebol. Então esse vídeo é focado para aquela galera que gosta de futebol, quer aprender a fotografar ali, vai praticar um pouco ali com o time lá do terrão, o time do gramado sintético, a quadra ali perto da sua casa e etc. Que quer aprender a fotografar futebol e ver se realmente é a área que curtiu mais e seguir a sua carreira no fotojornalismo esportivo profissional. Para você que não tem nenhum tipo de equipamento fotográfico, que tipo de equipamento você deveria comprar? Primeiramente é o seguinte, se você não tem nenhum tipo de equipamento, o ideal é você comprar um equipamento que seja usado. Se você gastar em equipamentos novos, então você vai ter alguns probleminhas aí. Primeiro você vai ter que dominar seu equipamento. Durante ali as partidas, conforme o lugar que você está praticando, seja ali naquele gramado sintético, naquele campão de terra, naqueles dias que chove e fica toda uma poça de lama, você vai ter problemas com seu equipamento, pode ser que ele se estrague. Então, dessa forma eu recomendo que o quê? Que você compre um equipamento que seja usado, que tenha ali um número de FPS ou fotos por segundo razoável. Eu posso citar duas DSLRs aqui, duas linhas de DSLR para você iniciar. No lado da Canon tem as Canon 40D, 50D e as 60D. Na Nikon tem a linha da D90 e também a D7000, pois são câmeras aí que tem uma boa quantidade de disparos por segundo. O seu corpo ela é bem resistente, então se você estiver aí fotografando o time aí do seu bairro e começar a chover, seu equipamento não vai estragar, a não ser se você realmente fique ali na chuva por muito tempo. E elas também são mais resistentes à poeira, sujeira e assim por diante. Coisas que realmente você vai se deparar em campos de futebol. Chuva, muito sol, aquele calor incessante, a poeira e também os impactos que você vai sofrer quando o jogador te der uma bolada na sua lente, vamos dizer dessa forma. Câmeras antigas como a 40D e a 50D são câmeras que fazem mais de 7 fotos por segundo. Eu, por exemplo, eu estou utilizando aqui uma Canon 80D, que eu estou utilizando para gravar esse vídeo agora, então vou te mostrar ela. E também utilizo uma teleobjetiva que é uma 70-200 da linha profissional da Canon. É um equipamento profissional de entrada e uma câmera semi-profissional, porém é uma câmera semi-profissional que atende todos os requisitos que eu preciso para fotografia esportiva. Você já tendo em mente o tipo de corpo que você vai comprar para aprender ali a fotografar esse tipo de esporte, tenha em mente que você não precisa de lentes de kit 18-55, ela não é sua prioridade vai ser uma teleobjetiva. No caso da Canon, por exemplo, tem a linha da 75-300, tem a classe 1 e classe 2, que são lentes que são de abertura f4 5.6, que são lentes que é boa para ser utilizada de dia. A Nikon também tem o mesmo tipo de lente, que são lentes baratas, então aí são lentes que você vai encontrar na casa dos 300 até 600 reais. Jogos de futebol, entre outras atividades esportivas, principalmente no cenário amador e também de bairro, vamos dizer dessa forma, geralmente são de dia, então você não precisa de comprar a melhor câmera e a melhor lente para fotografar um jogo que vai acontecer ali às 11 horas da manhã, num dia lindo de sol ou no dia nublado. Ambos estarão bem claros, então uma lente com abertura de f5, 5.6, 6.3 vai dar conta do recado. Você não vai precisar de elevar o ISO da sua câmera muito alto, nem nada do tipo. Então você vai conseguir fazer boas imagens com esse tipo de lentes. Eu não recomendo você utilizar lentes da Sigma e nem da Tamron, não essas teleobjetivas, a 70-300 que você encontra aí no Mercado Livre por menos de 400 reais. E eu te falo isso não porque as lentes sejam ruins, mas a focalização delas é lenta. E dentro do futebol, o que é ideal para você, você tem uma câmera que tem uma resposta rápida ali na hora do foco. Você tendo então aí uma lente boa e uma câmera aí de linha mediana ou com alto FPS, você vai conseguir trabalhar ali bem tranquilo no campo. Você vai conseguir dar aquela metralhada e acompanhar o lance sem perder o foco, que é o ideal. Eu não recomendo as linhas D5300 da Nikon e nem as linhas Rebel da Canon por um único motivo: são câmeras lentas, são 3 disparos por segundo, são câmeras de difícil mudança de controles. Por exemplo, na Canon mesmo e na Nikon, da linha D7000 e também a linha 40D em diante da Canon, você tem
um dial de acesso aqui, que você muda a velocidade do obturador, né? E um outro que vem aqui atrás que você vai fazendo a mudança de exposição, né? Abertura da lente, assim por diante. Então quando você está lá fotografando, você vai conseguir fazendo as correções sem precisar de olhar no LCD da câmera, como acontece na Nikon D5300 e também nas linhas da Rebel. Claro que elas também têm alguns atalhos, mas ainda assim são bem difíceis para você estar acompanhando um lance importante que pode até resultar num gol e você perder o tempo no menu da sua câmera. Tendo em mãos esse equipamento básico para você começar a fotografar ali o futebol, você vai ter um equipamento que vai te ajudar bastante para aprender em dias que chover, no campo de terra, que esse equipamento ele vai conseguir segurar um pouquinho mais a poeira e assim por diante. E assim que você conseguir dominar esse seu equipamento e já conseguir pegar o time do jogo, quando eu falo time é o seguinte, você não vai estar clicando o tempo inteiro, então de acordo com como é que tá o jogo ali, se a galera tá uma pegada bem forte, bastante lances, então geralmente você não vai nem conseguir olhar para sua câmera, você vai ficar o tempo inteiro ali com o olho no lance, né? E quando já chega naquela área ali do gol, de acordo com a posição, onde que você está posicionado, sentado ali no campo, você já vai conseguir entender mais ou menos de onde que você vai começar a clicar. Por exemplo, a galera vai cobrar um escanteio, você não vai olhar para o cara que está lá no escanteio, você vai ficar com a câmera apontada lá para a grande área e vendo mais ou menos quem são os atacantes que teriam mais facilidade para cabecear aquela bola, ou você deixar a lente num zoom ali que você consegue enquadrar a galera no geral como um todo, né? Quando o cara cobrar lá o escanteio, você vai começar a dar aquela disparada, vai dar aquela rajada lá na sua câmera para pegar o time certinho do cara cabeceando, ou o goleiro até defendendo, ou até realmente fazendo gol. E depois de todo esse domínio, você quer realmente evoluir mais ainda, fotografar muito mais coisa e ter um equipamento mais avançado, aí sim a gente vai começar a trabalhar na questão de lentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma F4 da Canon da linha profissional. Quando você dá o zoom, a lente não sai para fora, não tem uma parte do corpo da câmera que sai para fora. Isso é bom para o quê? Se estiver garoando, não vai entrar água dentro da sua lente e nem sujeira. Essas lentes elas têm um suporte, por exemplo, que é esse anel que não vem com a lente completa à parte. Alguns tipos de lente já vem com esse anel. Esse anel você trava ela no monopé, então você pode ficar sentado no seu banquinho lá e só acompanhando o lance. Eu também recomendo muito você utilizar o parasol, e não é por causa dos flares que pode entrar na sua lente, né? Aqueles borrões de luz que entram na sua fotografia quando você está numa posição desfavorável com relação ao sol. Mas no futebol, às vezes você está lá fotografando e a galera tem um pé torto lá, cego, né? Chuta a bola e se bater na sua câmera, pode quebrar a sua cara e também seu equipamento. Se você estiver de parasol, o risco de quebrar a sua lente é muito menor. Então, se a bola bate aqui, não vai estar quebrando a minha lente em si, né, de acordo com a potência do chute do jogador. Mas sim, pode até quebrar o parasol, ou realmente o parasol pode ter me ajudado ali a rebater a bola, vamos dizer dessa forma, né? Então, isso tudo tem que ser considerável. Essas lentes das linhas profissionais, que aí você pode comprar, tanto faz da linha da Sigma, da Tamron, da Nikon ou da Canon, ou da sua fabricante, né, da câmera que você está utilizando, seja Sony, Fuji, etc., elas são muito melhores construídas. Elas têm essa resistência a adversidades climáticas, ela tem mais opções de focalização. A minha, por exemplo, ela tem prioridade para focos acima de 3 metros ou abaixo de 3 metros. O foco automático e o foco manual. Então aí tem mais opções para poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Com relação ao corpo da câmera, de acordo com o seu orçamento, aí você vai poder investir numa câmera um pouco mais robusta, bem melhor. No caso da Canon, por exemplo, você tem aí a linha da 7D Mark II, a sequência da Nikon, por exemplo, que é a 7500 para cima. São câmeras muito boas, muito resistentes e focadas ali para trabalhar no mundo dos esportes. São câmeras que aguentam qualquer porrada. Se você quer comprar uma câmera mais leve ou entrar no mundo das mirrorless, aí você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o número de fotos por segundo. Todo mundo quando olha lá no anúncio vê lá 10 fotos por segundo, 15 fotos por segundo, mas esquece que às vezes só está mostrando que é no disparo eletrônico e não no disparo mecânico. No caso da SLR, a gente tem aqui o nosso espelhinho básico.
Então a cada disparo que você dá, esse espelho levanta, fecha uma cortina, fecha a sua foto. Na mirrorless, embora não tenha espelho, a cada disparo, se você estiver utilizando o disparo mecânico, essa cortina ela vai fechar do mesmo jeito. Se você estiver fotografando ela no modo eletrônico, vai ser igual ao seu celular. Ela não vai ter essa cortininha fechando, então você vai conseguir segurar e fazer uns disparos sem ter nada que está bloqueando ali o sensor. Isso tem suas vantagens e desvantagens. No caso de atividades esportivas como o futebol e o automobilismo, isso pode ser ruim por causa do que nós chamamos de rolling shutter. Então, quando você pega a sua câmera e está fazendo um vídeo e fica mexendo muito rápido, você vai reparar que a imagem ela vai dar aquela distorcida. Com a fotografia é a mesma coisa. Então imagina que você está com uma Sony A6300 e está lá fotografando um lance lá bem rápido. Bom, então daquelas 10 fotos, talvez 3 fotos se salvaram. Só que você vai ter muitas fotos para você ficar deletando lá. E às vezes você não quer ter muitas fotos para ficar selecionando. Às vezes você já quer pegar o lance ali, captar o lance com menos cliques, mas de uma forma mais objetiva. E às vezes esse rolling shutter pode quebrar suas pernas literalmente. Então as mirrorless têm esse problema do rolling shutter de acordo com as opções de disparo que ela tem. Então se você compra uma câmera que tem disparo mecânico e um disparo eletrônico, veja quantos disparos no modo mecânico ela consegue efetuar. Outra desvantagem da mirrorless, na minha opinião, baseada nas minhas experiências com as atividades esportivas, é a questão da resistência e durabilidade. A câmera da mirrorless não tem proteção do sensor, só a Canon EOS R, que quando você tira a lente, fecha a cortina e protege o seu sensor. Todas as outras não tem isso. Mesmo que você compre uma Sony A9, também não tem isso. São câmeras que são até seladas na chuva. Câmeras seladas para chuva são câmeras da linha top, linha profissional das mirrorless. No caso, EOS R da Canon e a Sony A9. As abaixo disso não tem o corpo 100% selado. Seria como se fosse a 1080D. Selamento contra alguns respingos de chuva e sujeira. Quando você vai partir para o mundo dos esportes, você tem que ter em mente o seguinte, se você estiver num jogo de futebol, vai chover. Então você vai se molhar até você montar ali um guarda-chuva, ou colocar uma capa de chuva, ou uma capa de proteção da sua câmera. Então você vai ter esse tempo. Se você está no campo de terra, por exemplo, é muita poeira. Então imagina que você vai tirar sua teleobjetiva e vai colocar uma grande angular para fotografar a comemoração do time lá no final do campeonato. Vai encher seu sensor de sujeira. Então você vai perder tempo para limpar o seu sensor ali naquele momento. E isso não é muito bom. Geralmente eu recomendaria para quem quer só usar mirrorless ter duas câmeras. Uma com a teleobjetiva e a outra com uma grande angular. Assim como eu utilizo a minha 80D com a teleobjetiva e a minha 30D com a 35mm f2, que é a lente que eu estou gravando esse vídeo agora. As câmeras DSLR com espelho, no caso elas têm mais resistência, o corpo delas são mais resistentes. E também se você comprar lentes da linha profissional, aqui no anel você vai ver que é um anel de metal, né? Se você compra lentes 2.8, por exemplo, a 70-200 2.8 da Canon mesmo, ela tem uma borracha aqui, que quando você chega e clipa ela aqui, trava, essa borracha ela veda a sua câmera, ou seja, se você pegar chuva não vai entrar água dentro da sua lente e nem na sua câmera. Você tem uma segurança bem maior aí com relação a qualquer outro tipo de lente, além da sua construção e também a qualidade da imagem depois. Se dinheiro para você não é problema, você tem dinheiro de sobra, tem um orçamento aí bem elevado e quer realmente fotografar, então eu te recomendaria o seguinte: no lado da Canon, compra logo uma Canon 7D Mark II, né? É uma câmera de sensor cropada, mas tem todas as condições para te atender em qualquer ambiente esportivo, e uma 70-200 f2.8. Se você tem mais grana sobrando, ou se você está na gringa, né? Compraria até uma 100-400mm. Só que essa é uma lente que ela não é clara. Então assim, no campo você vai ter uma vantagem que de um lado você consegue pegar até a outra ponta do campo para fazer boas imagens. Só que aí, nesse caso eu recomendaria que você utilizasse uma câmera com sensibilidade de ISO bem maior. No caso, por exemplo, da Canon, você poderia comprar uma 5D Mark III usada mesmo, que é uma câmera que você tem 5 fotogramas por segundo, e a galera até hoje ainda utiliza essa câmera muito bem nos jogos de futebol. Ou você pegar aí as linhas da 1D, não precisa ser exatamente a 1DX, que é o sistema mais conhecido, a da linha topo profissional, mas você tem aí a 1D Mark III, a 1D Mark IV também, que são ótimas câmeras para
os mundos dos esportes. Se você vai para a linha da Nikon, então você consegue encontrar bastante D3 usada no mercado, são câmeras muito boas também, não faz feio não. A D750 também ainda é uma câmera muito boa também, eu vejo bastante gente utilizando nos gramados. E se você realmente quer uma mirrorless, não recomendo o Nikon Z, porque você vai ter que usar o adaptador. E não tenho conhecimento, experiência pessoal e de amigos que usam esse sistema no mundo dos esportes, então não posso te recomendar isso. Na linha mirrorless da Canon mesmo, o sensor corporado tem a M6 Mark II, né, que é uma câmera recente e é muito boa mesmo, já vi vários testes nela, no Brasil não vejo ninguém usando ainda. A M50 é uma câmera bacana, cropada para fotografia, é equivalente a 1080D. Da linha full frame não temos nada disponível aí, porque você tem a EOS R, a RP, que são câmeras que são muito lentas, né? Então não recomendo. Da Fuji você tem bastante opções, a Fuji tem teleobjetivas bacanas também, lentes de 200mm fixa, 300mm também. Então essa aí é a dica que eu dou para vocês, não precisa ser milionário para começar a fotografar o futebol. Você só precisa de ter um foco e ver aonde você vai começar a dar seus primeiros passos. Tendo tudo isso em mente, aí você vai conseguir ter boas opções com um preço que cabe no seu bolso para iniciar nesse campo da fotografia esportiva.